Oi, pessoal. Vocês já ouviram falar num planetário? Vocês sabem o que é um planetário? Qual é a função dele na ciência, na inovação? Qual é a importância, por exemplo, de se pesquisar os astros, né? Estão tão longe da gente, né? Eu nem consigo ver a olho nu. Para que é que serve entender aí a poeira cósmica, buraco negro? O que é que isso vai influenciar na minha vida? Isso são perguntas e questionamentos, às vezes umas coisas muito estranhas que a gente vê na ciência e fica se perguntando, para que gastar dinheiro com esse tipo de coisa? Se a gente tem tanto problema aqui e a gente precisa estar olhando o espaço, né? Então, para a gente discutir um pouco sobre isso, né, para desmistificar, trazer um pouco desse conhecimento sobre o planetário, sobre a função, né, sobre a astronomia, nós convidamos hoje o nosso amigo Dermeval Carneiro, que é professor de Física e Astronomia, diretor do planetário Rubens de Azevedo e coordenador do Departamento de Astronomia da Seara da Ciência da UFC. Bom, Dermeval, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E aí eu queria saber de ti, qual é a função de um planetário dentro dessa visão aí de ciência e tecnologia? Bom, Barros, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade, igualmente, né? Um prazer. Olha, você pode definir o planetário ou a importância dele para a sociedade de vários modos. Um deles, por exemplo, já é considerado em todos os países que tem, né, pesquisa científica, que tem uma ciência bem, né, popular, já tem a popularização da ciência bem avançada. É uma das melhores aplicações de recursos públicos para a inovação do ensino e popularização da ciência e tecnologia. Porque é um laboratório. Então, você imagina, Barros Neto, aqui uma pessoa explicando o núcleo de uma estrela como o Sol, a fissão nuclear, essas coisas complicadas que nós físicos falamos. Aí você vê isso de uma forma imersiva, dentro de uma cúpula, né, que é um planetário, numa projeção full dome a gente vai usar muito isso aqui, quer dizer, no inglês, aquela expressão full dome, com toda a cúpula, né, 360%, que é o planetário de Fortaleza, que é um dos mais modernos do Brasil, vai estar chegando ainda o mais moderno ainda. Então, o planetário favorece a tudo isso, além de ser um espaço que pode atuar no binômio turístico, pedagógico, porque ele é também um equipamento de entretenimento. Sim. Ele favorece também a pesquisa. Muitas partes da astrometria, é aquela parte da astronomia que você entra em cálculos das coordenadas dos astros, coordenadas de asteroides, coordenadas dos planetas, previsão de eclipse, cálculo de eclipse, de fase da Lua, etc. Você pode simular tudo isso no planetário. Então, por exemplo, as mesmas estrelas, quase nas mesmas posições que você vê hoje aqui do Cruzeiro do Sul, do Centauro, das Três Marias, o povo egípcio via há mais de 5.000 anos. Aí por que eu digo quase as mesmas posições? Porque o Sol gira em torno da galáxia, a galáxia gira em torno do seu eixo, e ela mesmo se desloca no universo. Então, as posições das estrelas modificam para nós, mas muito, muito, muito lentamente. Quando você chega num equipamento como um telescópio, aí você tem que entrar na finura dos cálculos das coordenadas. E, de forma bem simples, o planetário simula isso. Se eu quiser ver o céu de 5.000 anos atrás, eu programo o planetário para retornar 5.000 anos e eu vejo as estrelas. Eu vejo as estrelas que o mestre João, que era o astrônomo da esquadra de Cabral, porque você sabe, a navegação naquela época, então ele se perdia. É o astrolábio, né? Tinha um astrolábio, vários outros instrumentos, o sextante, né? O astrolábio, e eles navegavam. Como é que se eu sei que eu estou indo para o sul? Ele seguia as estrelas do Cruzeiro do Sul. Então, o astrônomo da esquadra de Cabral era o mestre João. Ele seguia isso aí. E você pode dar aula de navegação aérea e marítima do planetário, uma parte prática do planetário, né? Mas você pode fazer pesquisas também, como, por exemplo, as simulações feitas nos algoritmos e nos modelos matemáticos atuais de buracos negros, de choques de galáxias, de expansão do universo, da teoria do Hubble,
do Edmund Hubble e do Einstein, isso é muito abstrato. De repente, você coloca duas galáxias no planetário e simula. Você pode pegar essa simulação dos computadores e projetar. Vou fazer uma pergunta aqui até um pouco... Por exemplo, uma das coisas bem interessantes daquela teoria de Einstein, né, que é aquela dos irmãos gêmeos, né? Uhum. Viaja à velocidade da luz e o outro viaja, né, na velocidade. Você consegue simular, mostrar isso no planetário? Sim, por exemplo. Sim, por exemplo. Agora, o que é que acontece? O planetarista, ele tem... Aí cada planetário, dependendo do nível, né? Ele tem os recursos de hoje, que, na verdade, usa inteligência artificial, os computadores. Resumindo, algoritmos de computadores. Nós temos no nosso aqui, por exemplo, Fortaleza, são 6... O que você está assistindo naquela cúpula, aquelas imagens todas, tudo está sendo processado atrás da parede por 6 computadores. Nós temos uma seção chamada Limit, onde você sai daqui dos limites da Terra, né, e vai aos limites do universo visível. Visível como? Tem o universo visível pelo olho humano, que é limitado, né? Nossa visão chega até certo ponto, mas tem o limite visível de um telescópio espacial Hubble, fora da atmosfera, por exemplo, e os outros telescópios espaciais, como o Kepler, e agora vai ter o James Webb, que vai além, né? O Hubble vê também em outro comprimento de outro, que eu digo, com outros olhares, não vê só os objetos que nós vemos, ele vê também no raio-x. Então, essa seção, você coloca o homem, simula, né, a pessoa aqui na Terra, agora vamos viajar na velocidade da luz, ou 2 vezes a velocidade da luz, ou 3 vezes a velocidade da luz. Aí lá, dependendo do... Aí você tem que juntar a informação via texto, um texto didático, para que quem está ali... Porque se eu fizer uma sessão para astrofísico, é um texto. Uma sessão popular vai ser outro texto, mais didático, mais compreensível. Então, você juntando a informação do texto, dos conceitos da física toda, na forma didática, com a imagem, o espectador no planetário compõe, né? Audiovisual. Então, ele ouve aquele texto ali e vê o que está acontecendo. Então, a gente simula. Então, essa sessão, por exemplo, nós temos 2 delas: Passaporte para o Universo e a outra, Limit, onde você sai numa nave, né, simulando uma nave, na velocidade 10, 20, 100 vezes a da luz, de repente você está a uma distância vendo planetas se formando e a Terra, você vê uma Terra que ainda não existiu, que não existe ainda. Por quê? Porque você foi para os confins do universo e a distância que nós temos até lá, você viaja no tempo, né? Então, aí, se essa pessoa voltar, é o que o genial Einstein previu, um paradoxo dos gêmeos, né? Um vai ter idade e outro vai ter outra, porque ele foi para uma... Para ele, o que viajou, o tempo, né, devido à velocidade, não passou como passou o tempo aqui para nós, girando em torno do Sol. Então, a própria rotação em torno do Sol nos dá a radiação solar, o carbono, a vida aqui na Terra, nessa proporção. Quem está viajando vai para outra, né? Uma coisa que eu acho, assim, né, para a gente entender, né, a importância, né, o planetário, eu acho que ele tem esse papel muito grande de você despertar, né, de mostrar, de simular, né, ou seja, na realidade ele é um grande computador que você vê, né, por trás tem os cálculos e lá você está vendo os resultados. É isso do que você mencionou aqui, que são os algoritmos. O planetário em si, ó, quando você passa, por exemplo, aqui no Dragão do Mar, e aponta para aquela cúpula, você pode dizer, olha, ali está o planetário. Pode. Mas planetário mesmo é uma máquina que tem lá dentro, que é um robô cheio de lente para todo lado, tudo quanto é lado, computadores cheios de botões, onde nós, que fomos capacitados, treinados, eu tenho uma equipe de bolsistas, né, que nos ajudam a trabalhar. Aí você programa aquilo ali para o que aquela seção chamada de planetário vai ver. Então, ele projeta, resumindo para
que todos entendam, o planetário imita com bastante fidelidade o céu e os fenômenos astronômicos, o céu daquele que a gente não vê mais na grande cidade, Certo. só lá no interior, bem profundo, lá para dentro, onde não tem poluição luminosa, aquele céu maravilhoso, o planetário simula. E os fenômenos astronômicos? Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem para depois, se puder mostrar para vocês. A nossa galáxia Via Láctea vai se chocar com a sua vizinha, que é a Andrômeda. Aí, quando a gente fala isso no planetário, principalmente as crianças, porque essas fazem as perguntas mais inteligentes que os adultos, a gente sabe disso. Imagino. Ela pergunta, mas tio, e agora? Vai se chocar duas galáxias. Aí a gente vai explicando, aí você estimula muito a curiosidade, e essa é uma das funções. Por isso que, com o advento planetário, a astronomia no Brasil deu uma crescida, sabe? Entendi. O planetário é um carro-chefe para isso aí. Agora, quando é que a galáxia Via Láctea vai se chocar com a Andrômeda? Daqui a 10 milhões de anos. Aí, se o Barros Neto e eu quisermos esperar, a gente tem que ir para um sítio e esperar. O planetário não, vamos mostrar agora. Aí você faz a simulação com bastante fidelidade, porque hoje, há uns anos atrás, os planetários usavam a tecnologia de slides. Hoje não, hoje nós usamos as imagens do telescópio espacial Hubble. Ele fotografou aquilo. Então, você usa o conhecimento científico das teorias do Einstein, né? E as teorias da relatividade, as teorias da astrofísica, com a possibilidade tecnológica do equipamento de projeção. Você junta as duas coisas, você pode fazer, aí o céu é o limite, a imaginação vai. Com certeza. Essa questão do planetário está ligada diretamente à questão da astronomia. Né? E a astronomia, para muita gente, é uma coisa muito distante. Né? Assim, é uma ciência que você não tem muito a questão palpável. Né? E eu queria que você falasse um pouco de qual é a importância da astronomia, por exemplo, para um leigo, né, qual é a importância de estudar astronomia? Só para conhecer os astros? Muito importante essa pergunta, e ela tende a cada vez mais, nós, da área da astronomia, temos que ser cada vez mais, ter respostas elucidativas, quer dizer, esclarecidas, bem esclarecidas, um esclarecimento bom. Como eu te falei, com mais recursos de telescópios e planetários, houve uma ascensão maior. Muita gente está procurando. Eu tenho hoje bolsistas que eram jovens estudantes aqui do IFCE, da UFC, da Física, que hoje estão fazendo doutorado em astrofísica. O cara se interessou. Alguns já se interessam muito cedo, como aquela Nicolinha. A criança tem 8 anos, já tem um telescópio e descobriu 2 asteroides. Então, com esses equipamentos, nós podemos mostrar para as pessoas, respondendo a sua pergunta, a importância. Por exemplo, nós somos um ser cósmico. Não tem esse negócio de dizer, quando você fala o universo como um todo, você está cometendo um erro. Porque você faz parte desse universo. Você está dentro dele. Tá? Então, por exemplo, amanhecer o dia, você já está recebendo a influência de fenômenos astronômicos. Desde a sua época em que você era um embrião, né? Ali no ventre da sua mãe, você já estava recebendo. Por quê? As estações do ano, por exemplo. Né? As estações do ano são os fenômenos astronômicos que mais interferem na vida do homem, das plantas e dos animais. Aí nós aqui, por exemplo, que moramos aqui no Equador, que não percebemos muito a diferença, hoje são 24, né? Há 2 dias atrás, o Sol passou sobre o Equador. Então começou a primavera. Aconteceu o equinócio, do latim equinotie, noites iguais aos dias. Naquele momento, o Sol estava iluminando os 2 hemisférios da Terra, igualmente, que nem um churrasco, rodando ali, todos os 2 hemisférios. Ele está indo para uma coisa chamada Trópico de Capricórnio, que fica ali ao sul de São Paulo, Sorocaba, por ali. É uma linha imaginária. Nós temos o planeta Terra dividido. Equador,
acima do Equador, lá no Golfo do México, o Trópico de Câncer, e abaixo do Equador, nessa linha lá perto, em sul de São Paulo, o Trópico de Capricórnio. O Sol está indo para lá. É o Sol, professor? Não. É o movimento da Terra em torno do Sol. Como ela está inclinada, então tem certa época do ano que o Sol incide mais na parte de baixo. Aqui é o Equador, né? Eu acho que eu posso melhorar assim, né? Pronto. Aqui é como vai acontecer em dezembro. O Sol vai incidir bem aqui, ó, Trópico de Capricórnio. Então, o hemisfério sul vai ficar mais quente. O dia é mais longo do que a noite. Quando, ao contrário, em junho, o Sol passa aqui, 22 dá, volta, e 22 de dezembro, ele vai chegar aqui no Trópico de Capricórnio, que é agora. Uhum. Aí vem janeiro, fevereiro. Em março, está de novo em cima do Equador. É o equinócio, começa o outono para nós. E a primavera para o hemisfério dos Estados Unidos, lá em cima, Norte, né? Europa. É. Aí, quando ele chegar aqui, 22 de junho, lá no sul do Brasil é gelado, frio na Argentina, mas lá no norte, em Paris, Lisboa, Londres, é quente, tem gente tomando banho de calção nas fontes, nas praças, como a gente vê nos jornais. Então, eu vou falar. Mas aí, o que acontece? O homem passou do frio para o quente, isso muda a vegetação, isso muda as frutas da estação, isso muda o clima, os animais, as aves migram de um lugar para o outro. Nós temos uma migração de mais de 1 milhão de aves no Canadá, na passagem do hemisfério para o outro, do Sol, da estação para outra. Por exemplo, lá no Polo Norte, o urso fica hibernando durante 3, 4 meses, na época do frio. Quando o Sol volta para lá, ele faz um furinho e sai, e já sai com o filhote. Ele armazenou toda a gordura para amamentar o filhote, que nasceu durante o inverno. Já o pinguim imperador macho, lá da Patagônia, lá de baixo, no continente antártico, ele espera 3, 4 meses no frio. É o único animal que não vai embora do Antártico. Da Antártica, ele não vai embora. Ele é o único que fica esperando pelo retorno do Sol. Quando o Sol retorna, os filhotes dele são beneficiados porque já pegam os alimentos antes dos outros animais virem. Aí tem as focas, tem a dança das baleias que chega aqui na costa brasileira e tal. O que é isso? É a vida se processando na bioquímica, na biofísica, na biologia do corpo humano, devido ao passeio da Terra em torno do Sol. Só que esta inclinação, um dia, foi assim. O eixo da Terra muda a cada 25.800 anos. Chama-se um fenômeno chamado precessão dos equinócios. No planetário, você faz isso em 2 minutos. Né? A gente não pode esperar. Então, o planetário mostra isso para quem? Curso de geografia, geofísica, etc. Então, o que acontece? Esse movimento do eixo da Terra para o outro lado, que demora 25.800 anos, não é assim. Amanhã a Terra fica assim. Isso demora milhares de anos. E nós vamos mudando. Nossa pele vai mudando. Né? Nosso comportamento biológico vai mudando. Os animais vão mudando. As plantas vão mudando. Né? Um dia ficou assim, girando em torno do Sol. Uhum. Aí você havia o continente antártico com o solo rachado de calor. Enquanto a esfinge lá no Egito, no Saara, estava congelado. Isso o ser humano não acompanha. Mas no dia a dia, você vai ver na época que vem um caju, que vem um manga. Então, assim, é interessante porque isso é uma coisa que você estava falando, né? Ou seja, quem trabalha com essas questões, né, os fenômenos astronômicos, né,
O tempo é muito diferente do nosso tempo, né? E as distâncias também são muito diferentes. Aqui a gente, tanto é que se conta em anos-luz, né? Não se conta nem em quilômetros, né? As distâncias, né? Então, eu acho que esse também por isso que às vezes fica muito distante do nosso, né? Rapaz, anos-luz não são sei quantos mil quilômetros. Aí o cara, rapaz, não sei quantas voltas na Terra, porque as pessoas precisam ter um pouco essa noção. Essa sua observação é muito importante, Barro, pelo seguinte: qual é a unidade de medida de comprimento que nós usamos aqui, entre nós humanos? É o metro. Né? Metro. Aí, como eu não vou medir daqui até Sobral, de metro em metro, eu inventei o quilômetro, que são pedaços de 1.000 metros. Só que para medir para a distância daqui ao Sol, de 1.000 em 1.000 metros, não vai dar. Porque são 150 milhões de quilômetros, em média. Então, o astrônomo usa uma coisa chamada UA, unidade astronômica. Então, quanto é uma unidade astronômica? 150 milhões de quilômetros. Então, você vai de UA em UA. Mas chega um ponto que essa unidade astronômica virou 1 milímetro. Então, por exemplo, a estrela, aliás, aproveitando já para corrigir vários livros de ciência e de geografia, que tem assim: qual é a estrela mais próxima de nós? Aí tem lá no livro: é a Próxima Centauri, da constelação Centauri. Não é. A estrela mais próxima de nós é o Sol. É a nossa estrela-mãe. Todo o carbono que tem na Terra, até do meu cabelo, veio do Sol. A estrela mais próxima do Sol é Alfa do Centauro. Daqui para lá são 4,3 anos-luz. Agora a unidade não é mais unidade astronômica. É um ano-luz. Quanto é um ano-luz? Devido à palavra, muita gente confunde ano-luz com unidade de tempo. Não é. Quando nasceu um cara chamado Einstein, aí o negócio bagunçou de tal modo que muitas mentes tiveram que se reciclar. Então, o que acontece? Um ano-luz é o espaço percorrido pela luz durante um ano. Ora, a carreira da luz, a luz correndo, são 300 mil quilômetros em um segundo. Quer dizer, você pisca o olho, a luz andou quase daqui para a Lua. Daqui para a Lua são, em média, 380 mil. Você dá um piscar de olho, a luz já está quase lá. Um ano-luz, para você ter uma ideia, ela percorre 10 trilhões de quilômetros. Eu falei trilhões de quilômetros. Daqui para Alfa do Centauro, são 4 anos-luz. É 4,4. Vamos fechar em 4, não brigar por 0,4, que não vale nada aqui. Ou seja, quando eu pego o meu telescópio e aponto para Alfa do Centauro, a luz que eu estou recebendo aqui saiu de lá no dia 24 de setembro, às 16 horas e pouco que nós estamos agora, de 2017. A luz que eu estou recebendo aqui agora saiu de lá 4 anos atrás. É o tempo que a luz gasta para chegar aqui. Para percorrer esse tempo. A Lua. Quando você olha para a luz que você está vendo das crateras da Lua ou do Cavalo de São Jorge, como queiram os poetas, a luz que está chegando nos seus olhos saiu de lá pouco mais de um segundo, como a luz do Sol. Gasta pouco mais de 8 minutos, 8, para chegar aqui. Então, dentro dessa seu questionamento, eu disse que era importante pelo seguinte: o astrônomo estuda coisas fósseis. Tudo que nós vemos vem do passado. Então, quando eu olho para uma galáxia, a nossa galáxia vizinha está a 2,5 milhões de anos-luz de nós. Então, quando eu boto o meu telescópio, a luz que eu estou recebendo aqui saiu de lá há 2,5 milhões de anos atrás. Nós estávamos como quem? O Homo sapiens? Muito antes disso. Tá? Tem galáxias que eu te boto o telescópio e a luz que nós estamos recebendo é de muito antes da era dos dinossauros. Né? Então, o que eu estou vendo é uma coisa do passado. Muitas estrelas que a gente está vendo nem existem mais.
Porque a estrela tem sua vida, ela nasce, cresce, vive e morre, como o Sol. Um dia vai, bum, explodir em supernova, virar uma gigante vermelha, desaparece. Só que, como você disse, essa escala de tempo não pertence a nós. É verdade, verdade. Bom, Hermeval, acho que para a gente, né, isso aí é um papo aí que a gente vai longe, né? E eu acho importante, né, reforçar, porque, por exemplo, tudo que hoje nós temos, por exemplo, de antenas, né, dos nossos celulares, por exemplo, os nossos aviões, né, tudo isso tem influência astronômica, né? Então, acho que isso é importante informar isso aí, né? Então, acho a astronomia não é só, ela tem se eu não entender de astronomia, eu não consigo usar, né, esses aparelhos, os aviões e tudo mais, porque eu posso, por exemplo, perder um avião, né, até um avião cair por uma falta de... Basta o Sol ter uma pequena, vamos chamar aqui, uma pequena dor de barriga, vamos dizer assim, uma instabilidade que a gente chama de que é periódica, de atividade solar, as ondas que atingem o nosso planeta, as ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnética, perturba o campo magnético da Terra. Isso perturba a onda de TV, onda de rádio, a nossa comunicação. Né? Perturba muito. E pode acontecer da desorientação. Então, por isso que eu vou subir no foguete circular. Tem muita coisa por trás disso para chegar lá, né? É verdade. E elas é a astronomia. Com certeza. Hermeval, queria lhe agradecer, né? Eu acho que é um papo muito bom. Eu gosto de ler um pouquinho, né? Sou interessado por essa parte, por isso que eu gosto desses programas, para tentar esclarecer um pouco para as pessoas e motivar as pessoas a conhecer. Não precisa ser um físico, não precisa fazer as contas, isso aí tem pessoas preparadas, mas entender, eu acho que isso é muito interessante, essa curiosidade, ela é interessante. Então, queria lhe agradecer aí pela disponibilidade, assim, pela seu interesse, assim, o seu amor que você tem, né? Eu lhe conheço há algum tempo, sei como você é vibrador, né, por esse tema aí, né? Então, e eu tenho um lado até, porque o meu pai era muito amigo do Rubens, eram amigos, foram contemporâneos, né, eu tenho até uma brincadeira, assim, o Rubens, ele corrigiu minha dissertação de mestrado, o papai pediu, ele corrigiu, então, eram muito amigos, foram amigos de juventude, né, foram colegas, meu pai era professor na UES. Qual era o nome dele? Meu pai? Raimundo de Paula Barros. Rapaz, ele falava. Eu praticamente convivi 40 anos com o Rubens, né? Eu aproveitei, ele morava perto, quando voltou, e estamos agora comemorando o centenário dele. E o planetário, quando reabrir agora, a gente vai fazer nós estamos aprontando para reabrir pós-pandemia, né? Para a gente fazer uma boa divulgação, que eu acho isso importantíssimo. Ok? Hermeval, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, viu? Foi excelente. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. A oportunidade de difundir esse trabalho é muito importante. Precisa de ciências. E a astronomia é a mãe de todas as ciências. Com certeza. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez aqui a participação de vocês. Esse é o programa Conversa com Ciência, um projeto da Universidade Federal do Ceará, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Fundação Astef. Eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto, e quero convidar vocês a visitar o nosso canal, Conversa com Ciência, lá no YouTube, e visitar as nossas redes, no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, e no LinkedIn. Todas essas informações a gente quer chegar o máximo possível a todas as pessoas para entender um pouco mais do que é a ciência e dar o devido respeito, o devido valor à ciência. Ok? Então, mais uma vez, obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa com saúde. Um grande abraço e até a próxima.